Boa noite. Dando continuidade ao nosso desenvolvimento, da compreensão de Deus, de si e dos outros, hoje nós vamos adentrar um pouco na questão da autorresponsabilidade. Você tem autorresponsabilidade? Quando acontecem as coisas na sua vida, você culpa Deus, você culpa os outros, Você é um vitimista da vida? Se pergunte, quais são suas atitudes perante a um erro, a uma falha? Quem que você culpa primeiro? Os outros, Deus ou você? Acredite, existe pessoas que ao sair de casa, se começa a chover, bem na hora que ela vai sair, ela acredita que é um castigo de Deus. Ela acredita que Deus está castigando por algum motivo, para que ela perca o ônibus, para que ela chegue atrasada ou atrasado no seu serviço. Quando você tem esse pensamento, é uma crença, É uma crença de que todas as coisas estão ao seu redor, tudo acontece por sua causa. E todas as pessoas são culpadas de quando você cai. Mas quando você consegue algo, somente você que somente você que teve as capacidades. Este pensamento egoísta é um dos primeiros motivos dos quais vai te prender. Não vai deixar você evoluir. Não vai deixar você evoluir muito também na questão da compreensão de Deus. Sem ter autorresponsabilidade, fica muito difícil de você manter uma conexão com o Criador. Pelo menos dar esse início de conexão com Deus. Lembrando que Deus é aquilo que nós conseguimos sentir e interpretar dessa realidade, certo? O nosso cérebro ele funciona da seguinte maneira. A realidade em si pouco importa. O que importa é como você interpreta essa realidade, certo? Você percebe o mundo através dos seus sentidos, Você busca na sua memória a lembrança de algum evento do qual já aconteceu. Por exemplo, você está caminhando na rua, você vê um carro em alta velocidade. Logo você já deduz, pode ser que aconteça um acidente. Por que você deduz isso? Existe um registro biológico no seu cérebro comparativo. O problema é que o nosso cérebro ele faz isso de forma automática. Ele fica buscando registros e fazendo comparações. A questão é o seguinte, não agir de impulso, não agir no primeiro momento. Tudo que você for fazer na sua vida, analisa antes. Principalmente quando vier o pensamento de culpar alguém, de culpar os seus pais, de culpar a Deus. Tem uma história muito boa para ilustrar o que nós estamos falando. É a história de um homem que estava na sua casa. Ele saiu na rua e o vizinho ele estava brigando com a sua esposa. Quando eles acabaram a discussão, esse vizinho chegou até esse outro rapaz e disse a ele assim: eu não aguento mais a minha esposa. Ela é uma pessoa muito difícil. Ela é uma mulher muito complicada. As mulheres são complicadas. Esse outro vizinho, esse outro rapaz, olhou para ele e disse: realmente, é verdade. Você está certo. E continuou ali na rua, continuou limpando a calçada. E de repente, passou alguns minutos, a mulher deste rapaz também veio conversar com esse moço que estava limpando a calçada. E disse para ele: ai moço, os homens são muito difíceis, os homens não entendem as mulheres, meu marido briga à toa comigo. E mais uma vez o que ele disse? Realmente, você está certa. Quando ele estava já entrando para dentro da sua casa, um outro vizinho chegou e disse a ele assim: nossa, você observou a briga que teve? Você viu a discussão? Casal não dá certo, casal só briga, ainda mais casal novo. Ele olhou para esse rapaz e disse: realmente, você está certo. Qual que é a moral dessa história? O que nós podemos trazer de lição para a nossa vida? É a seguinte: cuida da sua vida. Você não tem que dar palpite na vida do outro. Quando você para de cuidar da vida dos outros, acontece um fenômeno muito importante. Você começa a cuidar da sua vida. E aí que os efeitos começam a acontecer. Aí que as coisas começam a ir para frente.
Quando você para de jogar a responsabilidade no outro, quando você para de querer analisar e criticar o outro, você começa a cuidar da sua vida. Esse é o passo inicial. A autorresponsabilidade é você cuidar da sua vida. É você chamar a responsabilidade das coisas para você, não para os outros, não para o ambiente. Não é você chutar uma cadeira, não é você dar um murro na porta. É você entender que se tiver um pouco mais de atenção, você vai observar algumas coisas. Então, e também essa história ilustra o seguinte: esse homem, por ele ser assim, não é que ele é uma pessoa pacífica. Você não tem que ser uma pessoa pacificadora, né? Uma pessoa que tudo aceita. Você tem que realmente ter posição, ter firmeza das suas coisas. Senão a pessoa sempre vai fazer o que quiser com você. Você tem que ter as suas opiniões. Para você ter as suas opiniões, você tem que ter as suas convicções. Para ter as suas convicções, você precisa parar de cuidar da vida dos outros. Você tem que cuidar da sua vida. Então, nesse vídeo de hoje, para não ficar muito longo, bem simples, né? Autorresponsabilidade. A partir de agora, você recebeu uma orientação para quê? Começar a observar as suas atitudes. Tudo que acontece na sua vida é culpa de quem? Pare de culpar os outros. Jogue a responsabilidade para você e faça a sua parte, o que cabe a você fazer. Até onde for o seu esforço, até onde você conseguir agir, você age. Se não tiver dentro do seu campo de ação, aí você deixa, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso lá na Bíblia. E é uma das coisas mais difíceis que tem é fazer isso. Por quê? Você tem que criar o processo de empatia, né? Quando você cria o processo de empatia, você consegue compreender o outro. Compreender o outro não é fazer pelo outro. Compreender o outro é saber que todos nós temos qualidades e temos alguns defeitos. E deixar cada um cuidar da sua vida, deixar cada um aprender com os seus erros. E nunca criticar e julgar o outro. Chame a responsabilidade para você. Então, para que nós comecemos a entrar, né, no processo realmente prático do que nós estamos propondo aqui, pensamento de autorresponsabilidade. Pesquisa um pouco mais sobre autorresponsabilidade. Fica muito fácil eu já te entregar um conteúdo pronto, tá? Na verdade, eu quero provocar você a pesquisar, você a estudar. Tem um livro do Paulo Vieira, chama Autorresponsabilidade. Ele é muito bom. Eu recomendo para você ler. Obrigado, boa noite.